que é traumas sexuais. Traumas sexuais, Olga. Hoje eu vou falar um estudo da linha de Franz Hupper. Franz Hupper é um alemão, tem um livro, o livro que eu vou recomendar hoje é Amor, Desejo e Trauma, tá? Do Franz Hupper. É um alemão que trabalha em universidade, o cara é pós-doc, é uma referência, é um psicólogo, né? Uhum. E eu sempre gosto de pegar esses estudos e trazer para a parte biológica, que é a minha área, tá? Uhum. Então ele fala assim, que nós temos basicamente 3 grandes grupos de trauma. Trauma de identidade, trauma de amor e trauma sexual. Olha que interessante. Trauma de identidade é quando você sofreu rejeição e já começa no útero materno. Um outro autor chamado Wilhelm Reich, que foi um psiquiatra, um psicoterapeuta austríaco, ele já contava isso pra gente também. Que quando os primeiros sinais de rejeição já acontecem dentro da barriga da Quer mãe. dizer, o que acontece com essa criatura que está sendo gerada ali quando a mãe diz assim, eu não queria ficar grávida? Isso. E ela não precisa nem falar, Olga. Não, só de só sentir. pensar. Só sentir. Só Tá? Então nós temos traumas de identidade, mas eu gosto de deixar claro que aqui, eu sei porque no meu perfil, às vezes eu recebo muita gente revoltada que escreve para mim. Eu não estou culpando ninguém, aqui eu acolho todo mundo. Eu só estou apresentando os fatos, tá? Mas você, mãe, que sentiu isso, você, pai, aqui você é muito bem acolhido, tá? Muito bem. Então, o trauma de rejeição, a criança sente isso no útero. Aí depois, logo vem o trauma de amor, porque ela vai passar a infância quase toda tentando ser amada, fazendo coisas para ser aceita, entende? E às vezes ela não é reconhecida, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ela tem que comer um negocinho porque vê a mãe feliz, mas não porque ela quer. Tem que escutar uma música porque a mãe gosta, não porque ela gosta. Então ela vai fazendo de tudo para tentar ser amada. Isso vai gerar outras condições de trauma chamado de amor, ou a falta dele. E o terceiro item é o que eu queria comentar um pouquinho hoje, que é o trauma da sexualidade, o trauma sexual. Por que eu trouxe esse tema? Porque muita gente confunde isso. Quando você fala assim, trauma sexual, você já pensa numa penetração. Uhum. Você já pensa num estupro ou num abuso que tenha tido penetração. Mas não é. Um trauma sexual é onde pode ser, olha só quantas coisas podem ser relacionadas a um trauma sexual. A criança que foi lavada incorretamente, os seus órgãos manipulados incorretamente, e às vezes a mãe não tinha culpa, a mãe, muito menos o pai, não sabiam, mas por desconhecimento você pode gerar. Crianças que viram pai transando, mães que falam pessimamente de sexo ou de relação amorosa com os seus filhos. Tudo isso gera, além dos traumas sexuais clássicos, que é o tocar, é alguém que molestou, que passou a mão, incluindo também as penetrações. Mas trauma sexual, é muito difícil a gente saber o que passa na cabeça de uma criança. Hoje tem cursos, só para vocês terem uma ideia, tem cursos que ensinam como lavar uma criança corretamente, como dar banho numa criança. Sério? Sério, tem curso disso. Isso traumatiza. Traumatiza, Olga, traumatiza. Aí vem aquilo lá na vida adulta, né? Que eu quero trazer para as questões biológicas, que é a minha especialidade. Isso traz consequências, então, desses Quais? traumas. Bom, inúmeras. Tem casos de depressão, que é por trauma sexual. Mas um dos mais incríveis que eu trouxe para a gente conversar são os problemas alimentares, mais diversos. Desde a bulimia e da anorexia, onde a pessoa emagrece, tem nojo de comer, vomita, enfia dedo na boca para vomitar. Seletividade alimentar, que é um caso que aparece muito na minha clínica. E compulsão alimentar. Pessoas que comem demais, que precisam comer, aí aumenta peso, porque a gordura, ela tem uma conotação de proteção. É um corpo desesperado biologicamente, tentando se proteger. E outra, quanto mais você engorda, menos atraente você fica. Sim. Você quer ficar, não digo invisível, mas você gostaria que ninguém te notasse. É uma camuflagem, né? É como se você se camuflasse. Então, os componentes alimentares, eles estão diretamente ligados, pelo menos eles pedem uma investigação muito clássica. Tá, mas como é que sobre a você questão vai resolver sexual. isso? Como é que descobre e cura?
Isso. Existem várias ferramentas que você descobre. Por exemplo, Sim, você tem um profissional dentro da psicologia você tem, como é que fala? As regressões, né? Tem casos, por exemplo. Eu tenho ferramentas, por exemplo, eu trabalho muito com uma ferramenta chamada cinesiologia aplicada, que foi desenvolvida por um americano chamado George Goodhart. Ele tem até livros de cinesiologia aplicada. Então, esses livros, assim, eu dialogo muito com o corpo. Eu tiro respostas do próprio corpo da pessoa. Então, eu estou numa linha de pensamento. Será que eu estou certo? Eu vou lá e utilizo a técnica do Goodhart no corpo. Aí o corpo é como se ele me desse um feedback. É uma técnica de feedback. Sim. Aí o corpo fala assim, não é isso. Aí eu vou, então, pera um pouco, vamos pensar de outra forma. E aí, conforme você vai trazendo isso, aí existem as ferramentas de trabalho, técnicas imaginativas, técnicas de meditação dirigida, tem muitas coisas que você pode fazer para amenizar esse trauma com relação à sexualidade, que não é só penetração. Às vezes, você que está me ouvindo aí, a mãe que falou muito que sexo não presta, que homem não presta, que a parte sexual não vale nada, que você não deve buscar isso, você carrega, isso é um trauma sexual. E você, às vezes, não teve penetração. Às vezes, a forma como te lavou. A mãe não é pedófila, a mãe não teve intenção nenhuma com você ruim, só que te estimulou precocemente. Então, por isso que hoje existe um cuidado muito grande à medida que a gente foi percebendo ao longo dos anos os distúrbios das pessoas. Por exemplo, mulheres com cândida, mulheres com a gardnerella, com corrimento, que é aquele mais amarelado, Isso. fétido. Então, isso tudo suspeita de problemas sexuais. Então, buscar ajuda, galera, só isso. Nós não queremos julgar ninguém, não queremos fazer nada. E você, Olga, me permita, você, pai e mãe que está nos ouvindo, tomar esse cuidado. Não é pisar em ovos, mas procure saber um pouco mais. Quando você fala da educação das crianças, né, de pai e mãe falar e a criança ouvir, por exemplo, criança, a gente tem tudo hoje na internet, mas como é que eu posso informar a minha criança sobre aquela pergunta clássica? Da onde que eu nasci, por onde que eu vim, como nascem os bebês? Eu lembro desse livro, Como Nascem os Bebês. Como é que uma mãe e um pai, em tempos tão modernos como estamos vivendo hoje, conseguem introduzir esse tipo de conversa? Essa conversa, ela vem exatamente numa idade em que a criança, ela já começa a despertar a curiosidade. E a gente fala, quando a criança, porque uma criança de 3 anos não pergunta isso, certo? Ela não vai perguntar como é que ela veio ao mundo, é muito difícil. Porque ela está em outra maturidade, ela está em outra situação. A partir de 4, 5 anos, 6 anos, pode surgir uma pergunta dessa. Né? Então, o que a gente aconselha? Fale a verdade. Só que você não fala com pudor, porque se eu já vou contar para o meu filho, se eu já vou com vergonha, se eu já vou contar como se aquilo fosse errado, então o meu filho vai entender aquilo como nocivo. Então eu conto, filho, você tem a vagina, o papai tem o pênis, a mamãe tem a vagina. Então, dessa união de amor entre a gente, eu plantei você lá no útero da sua mãe, você nasceu. Fala com uma linguagem que ela entenda, não precisa dar riqueza de detalhes, tá? Mas fale a verdade, não esconda. Porque ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Se você não contar, ele vai descobrir na escola. E às vezes da pior forma. Pois é. Aí entra o papel da escola, a importância da educação sexual nas escolas. Nas escolas, perfeitamente. E falar disso, essa é a forma como a gente veio ao mundo. Então não tem que ter vergonha de falar disso. Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Agora, muitas famílias colocam isso com nojo, colocam isso como uma situação... Não pode falar. Na escola, Deus me livre falar isso para minha filha, para o meu filho. Exato. Não, mas não dá, gente. Vai aprender onde? E se eu não saí falando para meus filhos aleatoriamente, eu esperei ele ter a curiosidade. Quando perguntam, né? Aí quando pergunta, você fala a verdade. Filho, você não tem o pipi? A mamãe não tem a vagininha? Você não vê pela sua irmã? Chama vagina esse órgão sexual. Então acontece assim no ato sexual, aí a implantar a vida. Olha que lindo, filho, foi assim que você nasceu, do amor do pai e da mãe. Fale a verdade, conte. Porque ele vai entender que isso é uma coisa maravilhosa. Nossa, então isso é uma coisa boa. Mas não é o que a gente tem. Normalmente são as crianças muito traumatizadas porque o sexo é traumatizante. Se a gente pegar as nossas gerações mais antigas, tinha avós, Olga, que saíam durante a madrugada, avós com os distúrbios, para molestar filhos, para molestar netos. Ou estava dormindo tudo embolado no quarto, fazia amor no meio dos filhos, tudo. E aí o problema disso, sabe qual que é? Como a criança, ninguém explicou o que é aquilo, a criança acha que aquilo é uma coisa ruim, aquilo é traumatizante. Uma violência.
Era uma violência. Um dia, por exemplo, eu peguei um caso do menino que abriu a porta e ele viu o pai, ele já chegou para mim adulto. Ele viu o pai e a mãe fazendo amor e estava naquela posição de 4, o pai dando tapa na bunda da mãe. Então ele saiu desesperado do quarto e o pai juntou tudo, juntou a roupa, foi lá e acabou com ele. Você entende o processo? Ele já não entendeu o que ele assistiu. E o pai foi lá e detonou ele porque ele entrou no quarto, mas a porta estava entreaberta. Então, assim, isso marcou Cuidados ele. que os pais também precisam ter. Você né? aí que está me ouvindo, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente com essas crenças que a gente coloca sobre sexualidade. Só que aí é que tá. Por que pai e mãe também não têm culpa? Por isso que eu disse para vocês que a gente acolhe vocês. Porque vocês também foram crianças. Nós também temos os nossos traumas. Então eu só preciso ser responsável para que eu me cure disso, eu me encontre melhor, eu traga consciência para mim como pai adulto, para eu poder orientar melhor meus filhos. Aí as coisas vão começar a entrar no eixo. Mas não é que você tem que ser condenada, mãe ou condenado, é só olhar, é dizer sim, é reconhecer. E buscar ajuda também. E buscar ajuda. Caso, né, professor? Quando você fala dessa coisa do trauma que a criança carrega, enfim, para o resto da vida, a vida sexual dela naturalmente que é afetada, né? Naturalmente. Aí você pode ter mulheres frígidas, mulheres que não lubrificam, homens com impotência sexual. Tem casos, até o Franz Rupert coloca, casos até de medo de dormir no escuro, por exemplo. Sabe? As drogas, ele coloca muito a necessidade dos vícios, o Franz Rupert, maconha, cocaína, crack, ligados a esses conflitos sobre a sexualidade dele. Isso é tão delicado. O Reich já fala, por exemplo, 4 ou 5 anos, a menina tem que se apaixonar pelo pai. O menino tem que se apaixonar pela mãe. Se isso não é permitido, você já pode criar um trauma na sexualidade. Olha só, se o pai não permite, ou a mãe não deixa o filho alcançar o pai. Então, assim, conforme a gente está evoluindo, tudo a gente evolui, né? Você pega um carro hoje, comparado com um carro do passado, mais tecnologia, um motor melhor, durabilidade melhor. A mente humana também, a gente vem estudando para melhorar isso, para entender melhor as pessoas. Porque antigamente, o que se fazia quando você pegava uma pessoa com depressão? Ninguém sabia nada. Toma um comprimido aí e fica quieto. Toma um remédio aí e acabou. Hoje não, hoje a gente quer entender, a gente quer trabalhar sobre isso e dentro da minha especialidade, eu sempre pego esses ensinamentos, Olga, e trago para as questões biológicas, porque o corpo é biológico antes de psicológico. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Toda vez que eu passo por um trauma, eu primeiro tenho uma biologia antes de afetar a minha psique. E é nisso que eu me especializei, é nisso que a gente conduz e tenta ajudar as pessoas aí há alguns anos já. Aquilo que o Gazola estava falando há pouco, né, sobre a somatização. Né? A somatização, que aliás é uma bênção, né? Somatizar é um recurso maravilhoso do corpo. Se nós não tivéssemos essa capacidade, a gente morreria muito cedo, porque a mente, o cérebro não conseguiria assimilar a quantidade. E o que é uma traumatização, Olga? É quando o meu corpo não encontra mais recurso para lidar. Ele não encontra mais recurso para lidar com aquela situação. Aí eu acabo me traumatizando. De que forma? Eu reprimo, eu entro num congelamento, eu entro num embotamento. Por quê? Quando eu passo por um desafio, mas eu tenho condição ainda de lutar contra aquilo, beleza, você passa, você estressa, gera adrenalina, cortisol, mas você volta. Agora, quando você não encontra mais saída, esse é o pepino. Eu falei com o Gazola, mas eu quero perguntar isso para você também, porque eu penso que é importante. A pergunta que eu fiz para ele, como que a gente faz para aquietar a mente nesses tempos, com tanta informação? Eu falo que a gente tem que dar ocupação para ela. Mais ocupação? Mas você vai me entender. Minha mente, por exemplo, eu queria ter um botão para desligar. Eu não paro nunca. Minha mente trabalha o tempo inteiro. Mas aí ela não vai parar de trabalhar. O segredo é aonde você direciona ela. Entenda a mente como uma criança birrenta e mal educada. É a sua mente. É a minha mente. Então, o que você tem que fazer com uma criança birrenta e mal educada? Você tem que educar. Você tem que dar direcionamento. Então, por exemplo, o que você faz? Sua mente não vai parar de pensar, assim como o seu coração não vai parar de bater. O coração bate. E quando eu corro, ele bate mais rápido ainda. Eu não posso mudar isso. Isso é fisiológico. Nós não temos controle de parar a mente. O que eu tenho controle? Eu posso direcionar aonde eu quero a minha mente. Aonde eu quero ela. Eu não quero ela no passado e não quero ela no futuro. Eu quero ela aqui. Aqui.
Eu consigo aquietar um pouco a minha mente quando eu estou nas panelas, quando eu estou cozinhando, estou produzindo, estou criando alguma coisa, uma receita, e quando eu estou com as plantas. Mas Aí ela aquieta um pouco. aí eu vou dizer para você, me permita te dizer, será que ela aquieta? Ou será que você traz ela para a presença? Naquilo que você está fazendo? Pro presente, né? Aí, Me pegou, eu acho que me aí pegou. é top. Acho que me pegou. Aí é top. Muito bom. Eu quero mandar um super beijo para duas pessoas queridas que estão aqui comigo, Osni Iori. Osni Iori, que honra tê-lo aqui como nosso ouvinte nesta manhã de sábado. E o nosso o Osni, trabalhei com ele, né? Quantos anos? Quantos anos de amizade, hein, Osni? Mais de 40 anos, né, querido? Tenho saudade de você. E também, olha quem está com a gente aqui, o Dr. Márcio Couto, e olha o que ele fala. Vou ler, tá? É fantástico o programa hoje. Como é que ele escreveu aqui? A melhor coisa que eu vi no rádio brasileiro nesse 2023. Que bom, doutor! O Gazola deu um show. E o Maurício Valente também como é que ele fala aqui? É uma sabedoria singular. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado. São momentos felizes quando próximos de você. O Gazola resumiu uma verdade. E você distribui esse sentimento pelo rádio. Sentimentos de paz, de alegria, de entendimento do mundo. Obrigado e um abraço. Obrigada a você, doutor Márcio. E quando a gente traz profissionais assim, Márcio, Osni Iori, ouvintes, meus queridos ouvintes aqui da CBN, aos sábados, traz a gente de competente como o Gazola, como o Maurício Valente, como daqui a pouco o meu querido Gilson Giombelli, que vai dar também o seu show, é para justamente partilhar esse conhecimento e que seja em pílulas a gente melhorar a vida das pessoas. Super beijo, obrigada. As pessoas te encontram onde? Me encontra no meu Instagram, @Maurício Valente Oficial, e o YouTube Maurício Valente Oficial. Prazer enorme, viu, Olga? Estou muito feliz. Obrigado por essa oportunidade, a você e toda a equipe, a Fran. Um grande aprendizado sempre estar ao seu lado. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Agora intervalo, o repórter CBN e eu já volto. Vamos falar da importância de um intestino que funcione bem. É saúde.